Olá, galerinha do meu canal, você está no canal Fique Sabendo. Nesse vídeo eu quero falar de 3 coisas que podem estar neutralizando a sua vida espiritual e talvez você ainda não parou para pensar ou não parou para imaginar que talvez o seu crescimento dentro de casa está ruim, o seu crescimento espiritualmente está ruim, o seu crescimento na igreja está ruim, você tem vivenciado problemas de fraquezas espirituais, dificuldades para orar, dificuldade para ir aos cultos, dificuldade para se envolver na hora da oração, dificuldade de ler a palavra de Deus, dificuldade de buscar o Senhor. Talvez você possa estar cometendo um desses 3 motivos que pode estar neutralizando totalmente a sua vida espiritual. E esses são, talvez, você pode estar praticando talvez você possa estar praticando dois, ou talvez você possa até mesmo estar praticando os 3 e não sabe. Só sei que, à luz da Bíblia, realmente esses pecados são pecados que neutraliza a sua vida espiritual, atrapalha o seu crescimento, atrapalha o seu desenvolvimento. A Bíblia diz que precisamos estar cheios do Espírito Santo. Precisamos de buscar a presença de Deus, estar cheio do Senhor. Mas se a gente não eliminar as coisas que atrapalham a vontade de Deus na nossa vida, se não eliminarmos o pecado, se não fugir do pecado, fazer morrer a nossa natureza terrena, com certeza vai haver dificuldade de nós crescermos na presença do Senhor. Mas desde já, se inscreva no meu canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que precisa ouvir, precisa observar, que não está legal, não está conseguindo crescer, ou talvez pessoas que você visualizou aí que está aí se esbarrando, cometendo esse erro aí que está neutralizando ela. Eu quero começar nesse primeiro ponto, nesse primeiro erro, dessas 3 coisas que eu falei, que talvez essas 3 coisas que neutralizam a nossa vida espiritual, eu quero falar primeiro de me perdoe, eu parei o vídeo porque estava caindo aqui, mas eu quero começar falando do pecado da maledicência, que parece ser comum, um pecado que parece ser inofensivo. Mas é um pecado que as pessoas cometem e que ele é perigosíssimo para a nossa vida espiritual. E Deus não abre mão dos princípios colocados em sua palavra, que não devemos cometer pecados. E esse pecado da maledicência, que pecado é esse? É falar mal das pessoas. Principalmente, pior ainda, quando muitas das vezes você fala de um líder, você fala de um homem, de um ungido por Deus, de um pastor, de uma missionária, de um diácono, de um irmão, que você começa a falar mal dele. E esse pecado da maledicência é um pecado em que, muitas das vezes, a gente parece que é um pecado inofensivo, porque às vezes você sofreu alguma coisa, ou passou por algum período de dificuldade com alguém, ou com um diácono, ou com um missionário, ou com um pastor, e você fica falando mal daquele pastor, você fica falando mal daquela missionária, você fica falando mal daquele presbítero. Aí aquela pessoa que não tem nada a ver, que nem conhece o presbítero, talvez foi apenas um momento que ele vivenciou com você, ele já tem uma posição negativa daquele presbítero, ele já tem uma posição negativa daquele pastor. Então esse é um tipo de pecado que, quando você fala, a Bíblia diz que quando Miriam ela fala de Moisés, a Bíblia diz que ela se tornou leprosa. Então, espiritualmente falando,
Quando você fala de alguém, você comete esse tipo de pecado. O pecado da maledicência. Só que quando você comete esse pecado da maledicência, você acaba cometendo também um pecado junto. Que eu também já vou entrar nessa segunda coisa que faz com que você ou a sua vida esteja neutralizada. Que quando você fala, você não perdoou. Então, o pecado da maledicência, ela entra porque você falou mal de uma pessoa que talvez houve algum problema entre você e ela, ou talvez você viu alguma coisa que você não gostou, você está cometendo o pecado da maledicência de estar falando mal dela, e o segundo pecado de você não perdoou, porque quando você fala e você está falando mal, denegrindo a imagem daquela pessoa, de uma coisa que já se passou, você está cometendo dois erros. O primeiro, que você está falando mal da pessoa, cometendo o pecado da maledicência. O segundo pecado, que você não perdoou, porque você está trazendo a memória, está trazendo no tempo presente aquilo que aconteceu e fazendo com que a imagem daquela pessoa, ou está denegrindo a imagem daquela pessoa. E isso faz com que a sua vida espiritual fique neutralizada. Isso faz com que o inimigo consiga campo na sua vida e te traga frieza espiritual. Isso faz com que abale o seu crescimento. E o pecado da maledicência, quando você fala mal de uma pessoa, quando você fala mal de um irmão, quando você fala mal de um líder, quando você fala mal de um levita, quando você fala mal de uma missionária, quando você fala mal de um presbítero, de qualquer pessoa que seja. Quando você fala mal, o inimigo encontra campo na sua vida. E você começa a cometer o pecado da maledicência. A Bíblia fala em Tiago 3,8 que a língua, ela pode, se você não vigiar, ela carregar um veneno venenoso, ao ponto de isso se tornar prática na sua vida. De você, em todo lugar que você vai, quando se abre uma brecha, você começa a comentar aquele assunto. De uma pessoa que fez isso, que fez aquilo. E sem você observar, você vai levando a maledicência. Com cada pessoa que você vai estando, você vai levando aquele pecado da maledicência. E se aquela pessoa conhece aquela pessoa no qual você está falando, ela vai criando uma imagem daquela pessoa e talvez aquela pessoa até se curou, talvez até aquela pessoa se arrependeu, ou talvez aquela pessoa está vivendo um momento com Deus bom, porque nós devemos acreditar na recuperação das pessoas, nós devemos acreditar que as pessoas podem mudar. As pessoas podem mudar. Então, quando você começa a cometer o pecado da maledicência contra uma pessoa, contra um fato que aconteceu no passado, e você não deixa passar e começa a cometer aquele pecado, você está denegrindo aquela pessoa. E Deus não gosta de que fale mal de ninguém. Deus não gosta que fale mal de você. Então, se você está cometendo isso, pare. Pare, porque isso pode estar neutralizando a sua vida espiritual. O inimigo pode estar achando campo em você. E aí você pode entender de onde está vindo essa fraqueza espiritual. Aí você pode entender por causa de que você muitas das vezes não tem muita força, não tem muita inspiração para orar. Talvez você não tenha vigiado com teus lábios. Fale pouco. Vigie com as tuas palavras. Faça esquecer aquilo que as pessoas fizeram com você. Receba essa palavra nessa noite e não cometa mais o pecado da maledicência. A segunda coisa tão poderosa que pode estar neutralizando, que talvez você não cometa nem a primeira. Talvez o pecado da maledicência não faz parte da sua vida, você não comete esse pecado. Mas talvez você cometa, se você comete esse pecado também, o segundo que pode neutraliza totalmente a sua vida. É a falta de perdão. É a falta de perdão.
A falta de perdão, ela neutraliza a sua vida espiritual. Ah, mas eu estou buscando, eu oro, eu jejuo. Sim. Sim. Você pode até fazer todas essas coisas. Mas o próprio Deus, o próprio Jesus, ele disse, olha, se você lembra que você tem algo contra alguém, você não me dá nada. Não me dá nada, deixa ali. Porque Deus não quer ninguém que odeia o ser humano e se relacione com ele. Não existe isso. Precisamos carregar em nós o amor de Deus. Se você não ama e não tem a capacidade de amar, você não vai conseguir estar cheio de Deus. Se você não tem a capacidade de perdoar, o céu vai ser difícil para você. O céu não é para você, você mesmo está dizendo, o céu não é para mim. Se você não consegue perdoar o teu irmão, se você não consegue abraçar o teu irmão, lute contra isso. Busca ajuda nessa área, porque isso pode te tirar do céu. Isso pode fazer com que você não suba. Pode. A falta de perdão, ela gera até mesmo enfermidade. Enfermidade física. Por que ela gera enfermidade física? Porque você vai encontrar pessoas que não perdoam manifestando. Porque a mágoa, ela gera uma ferida dentro do coração, ela gera feridas no nosso corpo em que abre porta para o inimigo. Isso é tão profundo que a falta de perdão, a mágoa, ela gera em nós feridas espirituais. E fica ali aberta. E o inimigo, se você não vigiar, ele entra através dessa porta. Ele entra através dessa falta de perdão. Por isso, se você tem dificuldade em perdoar, não encare isso como algo comum, deixa pra lá. Trabalhe nessa área na sua vida. Trabalhe nessa área na sua vida. Porque isso pode neutralizar a sua vida espiritual. Isso pode fazer com que você não cresça espiritualmente. Isso pode fazer com que você não se encha do Espírito Santo. Isso pode impedir os dons de chegar até você. Isso pode impedir o seu crescimento na obra de Deus, na igreja do Senhor. Isso pode impedir promessas na sua vida. Porque Deus, ele quer que você cresça, que você se desenvolva. Mas se você não consegue perdoar, se você não consegue liberar o perdão, como você carregará dentro de você o amor de Deus para fazer a obra de Deus? Como que você vai estar no altar de Deus se você não consegue amar? Se você consegue somente amar aqueles que te fazem bem, aquele que está ali, que a Bíblia diz que recompensa tenho eu, amar aqueles que me amam. Que recompensa tenho eu. Se eu amo somente, o próprio Jesus disse isso, que recompensa tenho eu, amar somente aqueles que me amam. Não há recompensa. Mas quando você perdoa aquele que te feriu, aquele que te disse não, aquele que te negou algo, aquele que te prejudicou, isso sim é um desafio. Por isso, se você tem dificuldade de perdoar, trabalhe nessa área. Busque ajuda nessa área. Para que a sua vida espiritual não venha ficar neutralizada. O terceiro ponto que eu quero abordar nessa noite. Me desculpe porque eu não edito vídeo. Vai o que eu falo. Então tem algumas paradas aí. Eu não edito vídeo. Vídeo meus aí eu não edito. Vai do jeito que eu... A primeira gravação. A terceira coisa. A dificuldade de se submeter
Olha, de ser submisso. E eu quero falar isso para homens e também para mulheres. Se você tem dificuldade de se submeter, não tem como, olha só, não tem como Deus te levar longe. Não tem como Deus te levar longe. Deus tem uma obra na sua vida. Deus quer levar você longe na igreja. Ou Deus quer fazer você crescer. Se você tem dificuldade de se submeter, você está dizendo para você mesmo, eu não tenho condições de ir longe. Mas se você está vivenciando isso, se isso faz parte da tua vida, mude. Porque a falta de submissão, de você se submeter às autoridades, de você, mulher, se submeter ao seu marido, isso pode trazer paralisia na sua vida. Paralisia espiritual. Como assim? Você é homem que tem dificuldade de ser submisso ao seu líder. Você não tem capacidade de liderar. Você não pode ser líder. Porque se você quer ser um líder em que aquele seja submisso a você e você não é submisso à autoridade que é acima de você, você não tem como liderar, não existe liderança sem se submeter. Porque primeiro você precisa aprender a ser submisso, a se submeter, para depois você querer que as pessoas, quando você for líder, sejam submissas a você no reino espiritual, isso falando espiritualmente, falando. Porque se você quer que Deus te coloque num patamar de liderança, mas você é um camarada totalmente submisso, você não respeita ninguém, você acha que tem que ser do teu jeito, você acha que é a sua visão. Não. Deus colocou um pastor diante de você, Deus colocou um líder diante de você, e se você não concorda com a visão dele, e se você não concorda na maneira dele trabalhar, isso é problema de Deus, não é problema seu. Se você está dizendo que ele está fazendo errado, não era assim, era para fazer do jeito que você está vendo, isso não é problema seu, isso é problema de Deus. Não é você que vai consertar isso. Entrega na mão de Deus. Se Deus te der a oportunidade para você ir e ajudar, sim. Mas não entenda que você deva ser submisso, insubmisso, por causa de uma falha que você está vendo, por causa de um erro que você está vendo. Não seja insubmisso. A falha das pessoas, ela nunca podem mudar o que você é. Você nunca pode deixar de ser submisso por causa do erro de alguém. O erro de alguém nunca pode gerar em você mudanças erradas. Não, continue sendo submisso. Seja submisso à sua liderança. Seja submisso ao seu líder. Porque isso agrada ao Senhor. Deus colocou os líderes. Não há nenhuma liderança, a Bíblia diz que não há nenhuma liderança que não seja constituída por Deus espiritual ou permissiva por Deus. Por isso seja submisso. Ah, fulano tá... Se ele está errado é problema dele. Davi, ele viu que Saul estava totalmente errado, perseguindo ele. Mas em nenhum momento ele usou de autoridade contra Saul. Em nenhum momento Davi quis ferir ou ousou ferir Saul. Não fere liderança. Não deixa o erro dele neutralizar a sua vida, fazer você falhar e neutralizar a sua vida. Agora quero falar para você, mulher de Deus, seja submissa ao seu marido. Por quê? Quando você não é submissa ao seu marido, você está neutralizando a sua vida espiritual e você está abrindo uma brecha para que haja a impossibilidade de crescimento no cônjuge, na família, crescimento dentro do teu lar. Não haja harmonia, não haja paz, não haja união.
quando você deixa de ser submissa ao seu marido, porque quando Deus cria Adão, Deus dá governo a Adão. Deus não dá governo a Eva. Deus cria Eva para ajudar Adão, não para dar governo. Mulher não foi feita para governar. Não queira governar a sua casa, o seu marido. Não chegue diante do teu marido com autoridade, com governo, porque Deus não quebra princípio e Deus não abre mão de princípios. Deus não quebra princípio, Deus não abre mão de princípios. Quando você quebra princípio, você neutraliza a sua vida espiritual. Quando eu quebro princípios, eu neutralizo a minha vida espiritual. Quando você não é submisso ao seu marido, quando você age de autoridade com o teu marido, quando você quer mandar o seu marido, quando você quer mandar na sua casa, você está quebrando um princípio de autoridade. Porque a autoridade para Deus máxima dentro da tua casa é o seu marido. Então, quando você se comporta diante do teu marido como mandona, quando você se comporta com o seu marido sem respeito, meu marido é todo errado. Volto a dizer, o erro de alguém nunca pode mudar você. Porque quando você é autoritária, quando você quer assumir governo na tua casa, no seu marido, quando você quer assumir governo, você está cometendo um pecado. Então, não seja insubmissa, porque isso pode atrapalhar de você estar cheia do Espírito Santo, isso pode atrapalhar a sua oração, isso pode atrapalhar o seu relacionamento dentro de casa, porque quando você começa esse pecado de ser insubmissa, os seus filhos também vão ser insubmissos a você, porque você acaba carregando uma maldição de seus filhos serem submissos a você, serem submissos na escola, serem submissos ao patrão, e o seu marido, ele acaba fugindo do espírito e entrando em conflito com você, aí ele acaba perdendo a bênção que fala de Tiago, 1 Pedro 3,7, que ele entra em conflito com você pela sua falta de submissão e ele entra no pecado de te aborrecer. E a oração dele acaba sendo impedida, porque ele se aborreceu e se aborreceu. Então, quando você comete um pecado da falta de submissão, de autoritarismo dentro da tua casa, de autoritarismo diante do teu marido, você acaba aborrecendo a sua casa, você acaba aborrecendo o seu marido. E seu marido se aborrecendo, ele te aborrece. E ele te aborrecendo, ele entra em conflito com a sua vida espiritual. Então, olha o buraco que vai crescendo através de um buraco, de uma brecha que você abre, o seu marido também abre uma e vai crescendo dentro da sua casa ao ponto de isso se estender para a igreja, porque uma família, um marido, um casal que não está bem dentro de casa não vai bem para a igreja, não vai bem fazer a obra. E há barreiras espirituais, há conflitos espirituais. Então, seja submissa ao seu marido, esteja sujeita ao seu marido. A Bíblia diz, vós mulheres, estejai-vos sujeita ao seu marido. Não contenda com o seu marido. Respeite o seu marido como autoridade espiritual na tua casa, como autoridade na sua casa. Meu marido é todo errado, meu marido está errando. Eu volto a dizer para você, o erro de alguém não pode mudar aquilo que você tem que ser. Continua sendo o que a Bíblia diz, o que você tem que ser. Porque o erro de alguém, se ele muda você passa a ficar com a sua vida neutralizada e carregar a mesma condenação que alguém está carregando, cometendo aquele pecado. Então, se o teu marido está errando, você enxerga um erro e você vai cheio de autoridade em cima dele, você está cometendo um erro.
E você está sendo tanto errado quanto ele. Por isso, vós mulheres, seja submissa. Vós mulheres, esteja atenta aos seus maridos. Não se levante contra o seu marido. Não usa de autoritarismo com o seu marido. Não há razão para isso. Não há razão para isso. Para que você deixe de ser submissa dentro da sua casa. Se você quer uma vida espiritual e que talvez o erro dele, que você está vendo ou está enxergando, se você não quer que o erro dele passe para você, não use de autoritarismo. Tome cuidado com as tuas palavras diante do teu marido. Talvez se o seu marido é um líder, é um pastor, é um diácono, é um presbítero, é um ungido de Deus. Tome cuidado. Não que precisa ser ungido, não. Eu estou falando em forma em geral. Desde o momento que seja marido, respeite o seu marido. Respeite o seu marido. Ainda mais se for homem de Deus. Respeite mais ainda, dobre o seu respeito. Para que sua vida não esteja neutralizada. Para que quando você for orar, você esteja inspirada para orar. Para quando você chegar na igreja e cantar um louvor, as pessoas sintam que você esteja cantando. Quando você abrir a palavra de Deus, Deus não fique triste com você. De você estar carregando a Bíblia, de você estar orando, mas você honra o seu marido. Mas que você talvez está vendo o seu marido, o erro do seu marido, ou não gostou do que o seu marido fez, mas você foi sábia. Você não usou de autoridade com o seu marido. Você não falou de qualquer jeito com o seu marido. Você entendeu o seu lugar. E você respeitou o seu marido. E você não usou de autoritarismo com o seu marido. Porque isso pode neutralizar a sua vida espiritual. Então, se você comete o pecado da maledicência, se você tem dificuldade de perdoar, se você tem dificuldade de submeter-se, trabalhe nessas 3 áreas na sua vida. Desde já, se inscreva no meu canal. Perdoa meu vídeo aí, porque como eu falei, eu não edito vídeo. Vai do jeito que eu gravo, porque isso é legal. Isso é legal porque não é nada preparado. Eu falo aquilo que Deus coloca no meu coração à luz da palavra, à luz da Bíblia. Mas se essas coisas aí que você não concorda, coloque aí nos seus comentários. Eu não sou dono da verdade. Eu também aprendo com você. Aprendo com você, com aquilo que você fala, com aquilo que você diz à luz da palavra. Eu não vou dizer que a minha verdade, essa é a verdade, ponto. Não. Se você enxerga de outro ângulo, coloca aí para a gente discutir, para a gente debater, para a gente talvez visualizar. Mas, à luz da palavra, eu digo para você que o pecado da maledicência, ele pode neutralizar a sua vida espiritual. A falta de perdão, ela pode neutralizar a sua vida espiritual. O pecado de se submeter pode atrapalhar a sua vida espiritual. Por isso, observa aí se você está cometendo um desses pecados, para que não venha atrapalhar o seu crescimento espiritual. Porque Deus tem uma obra na sua vida. Deus tem uma obra na sua vida. Talvez não está acontecendo agora, mas vai acontecer no tempo de Deus. Porque Jesus, ele foi no tempo de Deus. Jesus, ele nasceu, cresceu, mas só apareceu no tempo de Deus. Deus tem um tempo para a tua vida. Mas esse tempo que Deus tem para a tua vida é o tempo de você se preparar. Se preparar. Se preparar para tirar o pecado da maledicência, se preparar para aquilo que traz dificuldade de você perdoar, se preparar para aprender a se submeter. Porque está cheio do Espírito Santo, ou dizer que está cheio do Espírito Santo, ou dizer que carrega a presença de Deus sem essas coisas, eu não consigo entender. Porque Deus, quando está dentro de você, quando Deus está livre dentro de você,
há uma facilidade enorme de você se submeter, de você perdoar e de você não falar mal das pessoas, de você amar as pessoas. Por isso, fique com Deus e a paz do Senhor.